Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Glórias a Deus. Olha para o teu irmão da direita aí, e olha para o teu irmão da esquerda, e diz para ele, diz para ela: que bom que você veio. Diz assim. Não vai ser eu o ministrante, amado, mas eu vou ler algo aqui que Deus colocou no meu coração, que se encontra no livro de, não precisa abrir tua Bíblia não, no livro de Isaías 40, o seu versículo de número 28, diz assim, Isaías 40, 28, não sabes, não ouviste, o Senhor é o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, Ele não se cansa, nem fica exausto, não há quem esquadrilhe o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, eles tropeçam e caem, mas o que espera no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asa como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É o que Deus tem para mim, é o que Deus tem para você. Na presença do Senhor, você vai andar, você não vai ficar exausto e não vai se cansar. Se você essa noite chegou cansado do dia a dia, trabalhou, eu tenho certeza, amado, que Jesus ainda vai falar contigo nessa noite de hoje, usando aqui a vida da nossa pastora Cíntia, que vai ser a garçom dessa noite. E eu gostaria que você levantasse a mão para cá, amado, porque ela vai estar ministrando uma palavra, e eu creio que Deus já falou ao coração dela, e que vai falar também aos nossos corações. Senhor Deus e meu Pai, está tua filha, cobre com teu sangue, Papai amado, continua a usar ela com autoridade e com ousadia na tua palavra, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado nesta noite de hoje, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Quem pode aplaudir ao Senhor? Aplauda ao Senhor. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. O Senhor me deu uma palavra, irmãos, essa semana. Se eu não me engano, acho que foi terça-feira de madrugada ou quarta-feira, quando eu entrei em oração, e eu falando com Deus, e eu falei assim: Senhor, eu tenho certeza que o pastor vai me botar para pregar, e eu não tenho uma palavra. E ali, eu gosto, quando eu estou orando de madrugada, eu gosto de colocar um tapete no chão e deitar. Na hora que eu falei isso, irmão, você vê, quando a gente pede, o Senhor dá. Eu falei isso, e botei a mão assim, comecei a orar, o Senhor me deu uma palavra. Aí na hora eu levantei, fui ler a palavra, falei: Jesus, eu nunca preguei essa palavra. E eu achei interessante, que eu falei: agora o Senhor, Ele vai ter que confirmar, né, a palavra, porque eu gosto, irmão, de pregar aquilo que está no coração de Deus, né? Eu não gosto de chegar aqui e pregar, simplesmente abrir a Bíblia e pregar, mas eu gosto de falar: Senhor, eu quero que o Senhor fale nos corações, porque primeiramente quando nós pregamos, o Senhor primeiramente Ele fala conosco, amém? Abra a sua Bíblia em Mateus 25. Que fala as virgens sábias e as tolas. Eu sei que
tem outras traduções, né? Alguém podia falar para mim outra tradução aí? A parábola das 10 virgens. Tem outra tradução? As 10 virgens? As 10 moças, tá. Então, na minha Bíblia está escrito as virgens sábias e as tolas. Amém? Vou estar lendo a partir do primeiro versículo que fala assim: portanto, o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para se encontrar com o noivo. 5 delas eram sábias, mas as outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram o óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram o óleo em vasilha, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, sai ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vende e comprai. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias. E a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Contudo, ele lhe respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiais, pois não sabeis o dia, tampouco a hora, em que o Filho do Homem chegará. É uma palavra, irmãos, é uma parábola, né? Uma palavra ali, que a linguagem usada na parábola, ela é simbólica, fazendo o uso de metáforas. E o que é metáforas? São coisas comparadas. Porque Jesus, ele estava fazendo ali uma comparação de como seria a segunda volta dele. E se nós vermos nesses tempos a qual nós temos vivido, existe uma dispersão da igreja do Senhor. Nós conseguimos entender que, se nós entrarmos aqui no texto, todas elas eram virgens, todas adormeceram. Só que chama a atenção é que as prudentes, elas adormeceram, mas adormeceram preparadas. Ali viu a demora do noivo e elas adormeceram. E olha só, essa parábola das 10 virgens, ela ensinou para os seus seguidores se preparar para a segunda vinda de Jesus. Então o Senhor estava ali, Jesus ele estava ensinando para que aquele povo viesse estar preparado para a segunda vinda dele. E olha só, ao ensinar por parábola, Jesus nos mostra a nossa vida cotidiana, espiritual, estão atreladas. Tanto a nossa vida cotidiana e a nossa vida espiritual, elas estão o quê? Atreladas. Elas estão ligadas. Muitas das vezes nós vemos que pessoas, e isso já foi falado aqui essa semana, se eu não me engano, fala que a vida espiritual é uma e sua vida cotidiana, o seu dia a dia é outra. Não, irmãos. A nossa vida, ela está o quê? Ligadas, ela está atreladas, porque tudo que a gente fizer aqui na terra,
com certeza o céu ele vai responder. E muitas das vezes nós acabamos pecando porque nós achamos, né? Porque nós estamos dentro da igreja, nós temos uma vida dentro da igreja. Porque dentro da igreja nós não podemos falar palavrão. Dentro da igreja nós não podemos. Muitas das vezes, irmão, eu estava vendo uma ministração outro dia que estava falando sobre capa. E falando assim que muitas das vezes nós colocamos uma capa em cada ambiente que nós temos que estar. E muitas das vezes, quando nós entramos dentro da igreja, nós se vestimos com uma capa de crente. Mas quando nós saímos lá fora, que nós estamos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós levamos uma vida de qualquer maneira. E é isso que o Senhor, Ele vem falar comigo e com você nesse dia de hoje. Muitos já não têm se preocupado mais, irmãos. Já não têm se preocupado com a volta de Cristo. E nós sabemos que Jesus, Ele está às portas. Jesus, Ele está voltando e muitas das vezes nós não estamos mais ouvindo sobre isso. Depois de tudo que nós passamos, nesse tempo de pandemia, onde muitas pessoas foram ceifadas, a qual Jesus ali resgatou novamente para Ele, nós vemos que pessoas vivem e tem igrejas que se pregam como se Jesus não fosse voltar. A palavra do Senhor fala que, primeiramente, buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que muitas das vezes nós vemos pregadores que estão ministrando e falando, porque Deus Ele tem, irmãos, Deus Ele tem, e nós não temos dúvida disso. Mas nós temos que entender, Ele querendo ou Ele não querendo fazer, Ele vai continuar permanecendo sendo Deus. Mas muitas das vezes nós não conseguimos entender. A igreja do Senhor não está entendendo que Jesus Ele está voltando, irmãos. E os sinais, Ele está claro. Os sinais estão claros para a volta de Jesus. E muitas das vezes nós estamos passando desapercebido. Porque quando Jesus Ele faz essa parábola, Ele faz para aqueles que seguiam a Ele. Para que chamasse a atenção deles. E da mesma forma, o Senhor Ele está vindo hoje sobre as nossas vidas, chamar a nossa atenção para que nós possamos entender o que o Senhor está fazendo. Se nós olharmos aqui em Mateus 18, versículo 18, fala assim, ó. Para não ficar só nas minhas palavras, que fala assim, ó, com toda certeza, vos asseguro que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então tudo aquilo que nós ligarmos na terra vai ser ligado no céu, irmãos. E muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos aqui, vivendo a palavra, ouvindo a palavra, mas quando nós saímos da porta para fora, nós esquecemos daquilo a qual o Senhor, Ele tem falado conosco. Nós vemos que essas 5 insensatas, elas estavam desapercebidas, o azeite delas estava ali acabando. E se nós vemos, ontem foi falado do tanque cheio de reservas, então ela não tinha reserva, aquelas virgens, ela não tinha reserva. E se vocês lembrar, uns dias atrás, eu estava ministrando aqui, eu falei do copo que vai se esvaziando. E isso muitas das vezes sou eu e você, só que nós não podemos estar desta maneira. E algo que Deus tem nos chamado a atenção a cada dia, aqui no Jardim São Paulo, é para que nós venha se amadurecer na presença do Senhor, que nós venha ter estrutura na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele está nos preparando para a vinda dEle. O Senhor está preparando a igreja, irmãos. O Senhor está preparando eu e você, para que quando Ele voltar, eu e você venha subir com Ele. Que nós não venhamos estar igual essas 5 insensatas, sem reservas, olha só, sem reservas. Ali todos estavam andando o mesmo passo, dormiram junto, acordaram junto, mas aquela já não tinha mais o azeite. E elas saem que nem doidas, procurando o azeite, mas não tem mais tempo. E isso, Jesus Ele fala que será na volta dEle. Será na volta dEle, irmãos, preste bem atenção. Muitas das vezes nós estamos preocupados com tantas coisas.
com tantas coisas, preocupado com o que nós iremos fazer amanhã. Será que Deus ele vai dar aquela casa? Será que Deus vai dar aquele carro? Ei, espera, para um pouco, se encha daquilo que Deus ele tem preparado para você, porque é um tempo, irmão, nós não sabemos nem o dia e nem a hora que ele irá voltar, mas ele está voltando, e está voltando para buscar uma igreja que esteja preparada. Arabassure mandou cor de vácia. E muitas das vezes, sabe, eu vejo, eu olho, irmãos, que tem pessoas que têm medo de apregoar isso, porque senão a igreja esvazia, senão pessoas vão embora, porque é assustador para muitos falar que Jesus está voltando. Mas se nós olharmos, são pessoas rasas, pessoas que não têm intimidade com Deus, que pretendem ficar nessa terra até quando? Vendo tudo isso acontecendo, vendo a destruição que está acontecendo na família, tudo está virando normal. Aí tem pessoas ainda que não quer que Jesus volte, são pessoas que não estão entendendo o propósito, irmão. Enquanto nós estivermos aqui, nós iremos viver aqui, mas nós temos que ter a certeza que tem um lugar preparado, um lugar preparado para mim e para você. E muitas das vezes a igreja ela não entende, ela está preocupada com a promessa que o Senhor fez lá atrás, irmão. Se Ele fizer, amém. Se Ele fizer, glória a Deus. Mas se Ele achar melhor te recolher dessa terra, se Ele achar melhor Ele voltar para mim e para você, glória a Deus também. O que nós temos que se preocupar, Senhor, que eu esteja preparada, que eu esteja preparado para a tua volta. Mas muitas das vezes a igreja não tem esse entendimento. Hoje nós vivemos um mundo de ostentação, um mundo de ostentação. Se eu não tiver o melhor carro, se eu não tiver a melhor casa, se eu não tiver a melhor roupa, é isso que nós vivemos. E isso nós estamos vivendo dentro das igrejas, e o povo não está percebendo. Então tem muitos que estão dormindo. E você vai deixar para buscar Cristo quando? Porque falar que é cristão, isso é muito fácil, irmão. Às vezes nós vemos que hoje se tornou até bonito falar que é crente, né? Mas aí quando você olha para a vida, quando você olha para as vestes, quando você olha para a atitude, nós tivemos aqui uma escola bíblica, eu acredito que, acho que foi há 15 dias atrás, por isso que é bom estar na escola bíblica, irmão. E nós estávamos aqui conversando e comentando na questão de você pregar o que se vive. Na questão de que não é muito pelo pregar, mas é a pessoa olhar para você e verdadeiramente ver que o Senhor habita sobre a sua vida. Porque nós vemos hoje, irmãos, pessoas muitas vezes dentro da igreja, que elas verdadeiramente ela coloca uma capa para falar com você. Quando vai falar com outra pessoa, até parece que é cristã verdadeiramente, mas quando você olha da boca, está saindo coisas que não era para sair. Está saindo palavras torpes, palavras que era para abençoar, está amaldiçoando. Crente que fala palavrão dentro de casa, irmão. Mas quando chega dentro da igreja não fala. Mas quando chega dentro da sua casa, a boca é de maldição. Nós vimos muitas das vezes, irmão, e agora vai pegar um pouquinho. Nós vimos que para se vestir dentro da igreja, muitas das vezes nós vemos com a roupa decente, às vezes que também às vezes não vem.
Mas quando você encontra na rua, ei, você só é crente dentro da igreja? Está dentro da igreja, está com uma roupa, está fora, está com outra. Aí eu imagino um irmão da igreja. Vamos lá. O irmão dá a paz para a irmã aqui dentro, beleza? A irmã é uma irmã. Chega na rua, irmão, a irmã está com uma roupa que só o sangue. Aí o irmão vira a cara até para o outro lado. Às vezes. Às vezes. Aí depois sai espalhando por aí que o irmão não olhou para ela, que virou a cara. Mas qual tem sido o teu testemunho lá fora? Irmãos, eu canso de falar, eu falo aqui com as mulheres das curadas, que o que você veste vai falar muito sobre você. O que você vê, irmã, não adianta, tá me julgando? Está me julgando? Minha filha, você mesmo está fazendo com que os outros te julguem. Porque é automático, o nosso cérebro, ele é assim, ó, fração de segundo, para te olhar de cima e embaixo, mesmo sem querer, irmão. Mas nós estamos acostumados com uma pessoa dentro da igreja. Chegamos no meio da rua, nós vemos outra, automático, pim. Nós fizemos um raio-x. Aí o que está acontecendo? Está adormecida. Não está se preparando. Ei, a roupa, irmãos. Você está falando. Não, irmão, não estou falando de doutrina, não. Eu estou falando de pessoas que verdadeiramente são cristãs. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes, quando nós vamos trocar, se vestir, algo que não ficou bom, o Espírito Santo de Deus, ele fala: filha, essa roupa não. Desse jeito não. Se nós temos intimidade com o noivo, nós somos a noiva dele. Nós somos a noiva. E como é que você está como noiva? Como que é que você está se preparando? Irmão, tudo virou normal. Virou normal. As pessoas não estão se preparando. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos adorando. Mas quando nós chegamos dentro da nossa casa, esquecemos de tudo que foi falado dentro da igreja. Quando o Senhor ele fala de santidade, quando o Senhor ele fala que Ele está voltando, nós esquecemos. Nós não se colocamos na brecha. Nós não somos uma mulher sábia na presença do Senhor. Nós não somos um homem sábio na presença do Senhor. Mas o noivo, ele está às portas. Ele está avisando que ele está chegando. Não somente pela palavra que está sendo ministrada, mas os sinais, irmãos. Os sinais da vinda do noivo está aí, claro. Quem não consegue enxergar está cego. Por isso que a palavra do Senhor fala, para que eu e você não venha se preocupar com o dia de amanhã. E muitas das vezes nós estamos preocupados não só com o dia de amanhã. Nós estamos preocupados daqui a um ano. Nós chegamos diante de Deus e viemos cobrar promessas que Ele fez e não cumpriu. Mas nós não chegamos diante deles, irmão, com arrependimento. Senhor, eu me arrependo de cada palavra que saiu da minha boca. Porque se Jesus, irmãos, Ele voltar para mim individual, voltar para você individual, tomara a Deus que Ele dê tempo, para que eu e você venha se arrepender. Muitas das vezes nós estamos falando do céu, mas nós não acreditamos nele. Muitas das vezes nós estamos falando da volta de Jesus,
mas nem acreditamos que se Jesus vai voltar agora. Uma vez eu falei para uma pessoa assim, olha, Jesus está voltando e falta muito pouco tempo. Essa pessoa no olhar ficou desesperada. Nenhum olhar. Aí eu fico pensando, irmãos, vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo? E não dá desespero ficar nesse mundo? Não dá desespero daqui a uns anos o que vai estar acontecendo nesse mundo? Não dá desespero? Vocês estão vendo o que está acontecendo com as nossas crianças? Ou você vai olhar para mim e vai falar assim, eu não tenho mais criança. Porque quando nós servimos a Deus, irmão, nós sentimos a dor do outro. Pessoas se apegam em promessas. É uma desgraça atrás da outra. Outro dia nós vimos a situação daquelas crianças que foram assassinadas naquela creche. Há um tempo atrás, jovens aqui em Suzano. Mas nós estamos preocupados com a promessa que o Senhor Ele fez, com a casa que Ele falou que ia me dar, com o carro que ainda não chegou. Jesus está voltando, igreja. E sabe o que tem que acontecer? E isso vai chegar, irmão. Escute bem o que eu estou falando. Vai chegar um tempo que nós entraremos dentro do templo e vamos falar, Jesus, volta. Sabia? Que não chegou ainda, porque as pessoas ainda estão preocupadas com bens materiais. Mas vai chegar este dia que nós entraremos e nós clamaremos, Senhor, volta. Porque eu acredito que pessoas já têm clamado, irmãos. Pessoas já têm orado pela volta de Jesus. Pela volta de Jesus. Pessoas já têm orado, já têm clamado. E nós vivemos, olha só, eu achei muito interessante o pastor Ricardo, um homem cheio de eloquência, um homem cheio de Deus, um homem que prega muito bem. E ele pregando e falando aqui neste lugar, para que nós não fosse medíocres. E se nós olharmos, irmão, e eu me coloco, muitas das vezes eu sou medíocre na presença do Senhor. O nosso pensamento é tão pequeno diante daquilo tão grande que Ele pode fazer sobre a nossa vida. Nós olhamos tanto para as coisas terrenas, coisas da terra, que nós não conseguimos enxergar o que tem preparado para mim e para você. Nós vivemos de momentos dentro de igreja, irmão. Nós vivemos de momentos, e se nós olharmos, o Senhor Ele está falando a todo momento. Ontem foi muito forte o Senhor Ele falar sobre tanque cheio. Mas não é cheio, irmão, não é cheio de eu rodar. Não é cheio de falar em línguas estranhas. Isso não quer dizer nada. Não. Muitas pessoas se apegam a isso. Aí tem gente, irmão, que não pode ouvir uma língua estranha. Não pode.
A pessoa ela pode ter uma intimidade com Deus lá no secreto, ficar caladinho dentro da igreja, só ali vendo, tendo visões do que Deus vai fazer. Mas se a outra pessoa, se uma pessoa rasa, pessoas rasam, ouvir uma língua estranha, eita, tá cheia de Deus. Quem falou isso para você? Sabe o que é isso? É falta de ler a palavra. Não estou pregando contra, eu sou, irmão, batizada no Espírito Santo, e se deixar eu dou lugar mesmo. Mas hoje a igreja ela está se atrelando nisso, ela está se ligando nisso. Olha, eu achei ontem tremendo o que o pastor Davi falou neste lugar, e isso eu já falei aqui, quando ele falou assim, que ele estava ali orando, e o rapaz olhou na cara dele e falou o quê? Não põe a mão na minha cabeça. Eu já falei isso dentro de um monte para um homem, não põe a mão na minha cabeça, porque ele está acostumado com aquelas mulheres que vivem em monte querendo oração, irmão. Aí veio para o meu lado, entendeu? E eu peguei e falei, não põe a mão na minha cabeça, pode orar, mas não põe a mão na minha cabeça. Sabe por que muita gente entra nesses montes aí e sai de lá dentro perturbado? Por causa, muitas das vezes, vai procurar o que não é para se achar lá dentro. E eu vendo ali ontem, irmão, o pastor Davi falando aquilo, e verdadeiramente, eu imagino como que ele não deve ficar. Eu falo uma coisa para vocês, sinceramente. Eu sou pastora, mas não gosto de ficar colocando a mão na cabeça de ninguém. Ainda mais quando eu não tenho intimidade, eu sei da minha vida. Mas às vezes as pessoas não gostam, irmão, que põe a mão na cabeça. E nós temos que ter esse discernimento. Nós temos que ter esse discernimento. Agora imagina ele numa igreja grande e um rapaz fala para ele, não põe a mão na minha cabeça porque eu não conheço sua vida. E muitas das vezes nós estamos assim, atrás de revelação, atrás de quem põe a mão na nossa cabeça, fala deixa Aramanai, e pronto, acabou. Aí você se estribucha no chão, achou que foi Deus, aí sai daqui e volta perturbada para dentro da tua casa. Peça discernimento para o Senhor, busque ao Senhor. Porque quando nós buscamos, irmãos que têm intimidade com Deus, Ele não fica atrás de revelação, Ele não fica atrás de pessoas, de profetas, porque Ele sabe quando Ele entra no particular com Deus, Deus Ele fala, Deus Ele revela, não dizendo que o Senhor não usa, irmãos, os profetas. Deus usa, mas eu estou falando de algo particular seu, de uma intimidade sua, porque até quando eu e você vai viver de profecia dos outros, do eis que te digo, e não ter uma base dentro da palavra, irmão? Porque eu e você, quando nós temos o azeite, nós estamos firmados dentro da palavra, porque a palavra, irmão, a palavra ela restaura, a palavra ela coloca o cristão de pé. Não que não exista momento que você fala assim, olha por mim, eu estou precisando. Tem, irmãos, tem. Mas eu e você temos que ter raiz. Sabe por quê? Porque as coisas neste mundo estão indo de mal a pior. Ontem ali ele pregando, ele falando de pessoas que estão aqui, ali, dentro de igreja, dentro de internet. Irmãos, muitas vezes também eu escuto uma palavra da internet. Só que isso não pode ser aquilo que vai te abastecer. Isso não pode ser a sua reserva. Não pode ser a sua reserva. Você tem que saber filtrar.
Porque muitas das vezes eu estou escutando ministrantes que falam de Deus, irmãos, mas tem coisas que Deus revelou para ele. É para ele, para o ministério que ele está, o que ele está vivendo aquele momento. Então nós temos que saber filtrar aquilo que Deus ele está falando com você. Aquilo que for uma palavra de bênção para você, receba, mas aprenda a saber separar as coisas. E muitas das vezes nós estamos ficando perturbados, porque nós não sabemos. A gente muitas das vezes vamos se aconselhar com pessoas de outra igreja, que não tem mesma visão dentro da união, que a união ela tem uma visão, mas vai para lá, mas isso aí é errado, isso aí não está certo. Irmão, todas as vezes que pessoas de outro ministério vêm falar comigo, eu falo, então, essa é a visão da tua igreja, eu não tenho nada a ver com isso. União é união, outra igreja é outra igreja. Se você não está concordando, e eu sou bem claro, irmãos, se você não está concordando com a visão da tua igreja, sai, ora e pede a direção. Porque não tem como eu estar dentro de um lugar, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, isso aqui está errado. Olha o que a Bíblia fala, meu querido, não perca tempo, ora ao Senhor, porque Ele vai revelar. E isso muitas das vezes tira a nossa estrutura. Isso muitas das vezes faz a gente sair do propósito de Deus. Faz nós sair daquilo que Deus ele tem preparado para nós. Nós não temos reservas suficientes, irmão. Sabe o que é ter reservas? É você saber quem você é em Cristo. Que independente da palavra que você ouvir, não, mas eu sei quem eu sou em Cristo. Pessoas chegar em você e tentar distorcer aquilo que você vive dentro do evangelho, e você falar, não, eu sei para que Deus me chamou. Isso é você ter reservas. Não é você hoje estar conversando comigo e você tem um pensamento, amanhã você vai conversar com outro, tem outro pensamento. Ei, você está sem reservas, você está sem estrutura. Para falar o português claro, você é insensata, você é insensato. E é tempo de nós estarmos preparados, porque Jesus ele está voltando e ele vai buscar uma igreja preparada, uma igreja convicta, que tenha convicção do que Ele é, irmãos, de quem é Ele. Nós vemos pessoas hoje, irmãos, que não vivem o verdadeiro evangelho. Nós vemos que a pessoa até fala de Jesus, até fala, mas quando você chega perto, que você começa a caminhar, ali no seu cotidiano, você começa a ter muitas vezes caminhar, você começa a entender, epa, tem alguma coisa aqui que está errado. O que falava, já não vive. O que falava, já não condiz com as atitudes. Então nós temos que ter o discernimento, irmãos. Porque todas as vezes vai ter, na sua vida, vai ter que mostrar as obras dele. Se verdadeiramente você está enxertada nele. Se verdadeiramente você tem estrutura, porque muitas das vezes nós queremos até estruturar algumas pessoas, só que nem nós estamos. A pessoa não tem raiz, e você acaba ali se achegando nessa pessoa, a qual não tem raiz, e na hora que ela cai, você cai junto. Você consegue entender isso? Que muitas das vezes nós se apegamos a pessoas que não têm raiz, não têm maturidade suficiente. E no momento que essa pessoa cai, você cai junto. Por isso que nós temos que ter a nossa própria raiz. Não que nós não temos que ter referências.
Nós olhamos e tem pessoas que são referências para nós. Mas você tem que fazer a tua própria história. Porque no momento essa pessoa vacilou, caiu, você pode ser até aquela que vai dar a mão para essa pessoa levantar. O Senhor, irmão, Ele está amadurecendo a igreja. O Senhor, Ele está restaurando a igreja. E para se restaurar, começa do alicerce, começa da raiz. O Senhor está restaurando a minha vida e a tua vida, irmão. E dê glória a Deus e aleluia. Porque ainda existe na terra igrejas que pregam a verdade. Igrejas. Eu estava vendo outro dia, irmão. E nada contra, cada um com a sua visão. Mas aí, o culto de tal dia, esse culto de tal dia é o culto da revelação. Você vai lá e você vai ser revelada. Amém? Foi uma direção que a pessoa trouxe. Deus trouxe. Vamos lá. E algo que eu sempre bato na tecla. Eu já tive muitas promessas da parte do Senhor. Mas para algumas se cumprir na minha vida, eu tive que mudar. Não foi a profecia que eu recebi que fez eu mudar. Não. Porque tem muita gente que fica 100 anos, irmãos, sentado, esperando uma promessa se cumprir. Só que nós temos aprendido neste lugar que, para que eu e você venha viver as promessas do Senhor, nós temos que caminhar. Se despir de nós mesmos. Deixar o velho homem para trás. Deixar a velha mulher para trás, irmãos. Porque como que Deus, Ele vai fazer algumas coisas sobre a minha vida e sobre a tua vida, se algumas manias, e outro dia aqui eu ministrei algumas atitudes, algumas manias verdadeiramente, que você veio lá do Egito e você não larga. Ah, o Senhor, Ele falou que eu vou pregar a palavra. Ei, meu querido, aí tu vai pegar a palavra, mas tu fala palavrão dentro da tua casa. Ah, o Senhor falou que eu seria referência, mas a tua atitude está acabando, está envergonhando o nome do Senhor Jesus. As pessoas olham para você e veem você desobediência, veem você algumas atitudes. Irmãos, tem algumas coisas que hoje tá bom? Porque muitas das vezes eu ouvi dizer algumas pessoas falando que tem jeitos que, vamos lá, irmãos, quando eu era do mundo eu tinha uma mania de falar muito na gíria. Aí tem pessoas que saem do mundo e continuam com palavreado que só Jesus na causa. Não consegue, irmão. Não consegue, porque o Espírito Santo, ele nos convence. O Senhor, o Espírito Santo, Ele nos ajuda e nos ensina a mudar. Da mesma forma, quando nós viemos do mundo, irmão. Quando nós viemos do mundo, eu vim do mundo. Eu usava roupas muito curtas, mas quando eu fui para a igreja, o Espírito Santo me convenceu. Não foi o homem, foi o Espírito Santo que falou para mim: filha, isso não é mais para você.
A mesma coisa, aquelas palavreadas que nós temos. Quando nós viemos lá do mundo, como que podemos? Não, mas Deus deixou eu assim, para quando eu ir lá na favela, os mãos entender o que eu falo. Ele é doente? Ele não pode entender o que você está falando se você falar direito? Porque se você falar igual ele, qual é a diferença que ele viu na sua vida? Qual é a diferença que ele viu na sua vida? Nós olhamos pessoas, irmão, que passa 10, 20 anos, mas você olha e está da mesma forma, da mesma maneira. Sabe por quê? Não tem azeite. Não tem azeite, irmão. Não tem. Nós olhamos muitas vezes pessoas que estão na presença do Senhor, mas muitas vezes ainda falam, mas se fosse eu, mas se vier eu quebro, se vier eu falo e... Cadê o Espírito Santo? Cadê o Espírito Santo? Que nos convence do pecado, que nos convence do erro. Porque, irmão, quando a gente está lá, a gente começa a ir para Cristo, nós até falamos algumas coisas ainda, mas quando nós temos o Espírito Santo, fala, misericórdia que eu fiz, que eu falei. E se você fala e o Espírito Santo te incomoda, minha filha, tenha mais intimidade com Deus. Tenha mais intimidade com Deus. Porque não dá. Porque as coisas velhas se passou e eis que o Senhor está fazendo tudo novo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas muitas das vezes nós queremos pregar, muitas das vezes nós queremos o nosso carro, queremos a nossa casa, mas falar assim, Senhor, me dá, Senhor amado, uma forma diferente, Pai amado querido, molda esse vaso segundo a tua vontade. Nós só lembramos daquela promessa. Olha, Deus falou que eu ia ter uma condições financeiras. Ei, Deus está falando para você. Ei, olha a tua língua. Olha o teu palavreado. Deus, Ele quer te transformar de dentro para fora. Porque todas ali eram noivas. Virgens adormeceram. A diferença é que 5 estavam preparadas. E sabe, irmão, tem como eu falar assim, eu estou preparada? Não. Eu estou me preparando para a vinda do noivo. Eu estou me preparando a cada dia, irmão. Porque são tantas coisas que acontecem nas nossas vidas, no dia a dia. Se nós não vigiar, nós estaremos que nem essas loucas, insensatas, que saíram ao encontro do noivo e já era tarde demais. Já era tarde demais. E muitas das vezes nós achamos, isso não tem nada a ver. Que é isso? Irmãos, se vocês for ver, se você for pesquisar, o que tem de cristão que se diz cristão, vivendo uma vida promíscua, uma vida de pecado, e está achando que vai, está achando, uma vida de pecado, irmãos. Pecado, ele continua sendo pecado. Ou você está achando que a vida é errada? Não, a gente vê tantas coisas aí, né? De repente você fala assim, misericórdia, a pessoa morreu. De repente, a pessoa falou com você hoje e amanhã, cadê a pessoa? Morreu. E isso pode acontecer comigo e com você. Hoje eu posso estar aqui pregando e amanhã vocês receberão uma notícia. Sabe a pastora assim que estava pregando ontem? Morreu.
Sabe aquele irmão que estava do meu lado ontem? Você acredita? Ele morreu. Só que nós estamos preocupados, irmão, com tantas coisas e não se preocupando com as coisas do Senhor. Não se preocupando com aquilo que Ele tem verdadeiramente para mim e para você. Olha só aqui em Hebreus 12, versículo 14, fala assim, ó: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, irmãos, não tem como ver o Senhor. Aí eu falo para vocês, muitas das vezes, o que eu e você estamos passando por essas portas? Simplesmente para ouvir o louvor? O louvor é legal. Eu me sinto em paz quando eu ouço. Mas quando você vai para sua casa, você permanece em paz? Eu sempre falo aqui, irmão, que cura e libertação, ela é confronto. Ou vocês acham que muitas das vezes eu estou aqui em cima desse altar e a palavra não está me confrontando também? Só que muitas das vezes nós queremos ouvir simplesmente que o Senhor, Ele vai abrir uma porta, e Ele abre porque Ele é Deus. Porque Ele não vai deixar nem eu e você perecer, porque Ele é misericordioso sobre a minha vida e tua vida. O Senhor, Ele não me abandonou, e o Senhor não te abandonou e nem vai te abandonar. Só que eu e você, irmão, temos que buscar a presença do Senhor, porque o céu, ele é tomado à força. Ele é tomado à força. Se nós estamos confortáveis, algo está errado. Se você está confortável, algo está errado. Porque o céu, ele é tomado à força. É guerreando, é batalhando. Eu sempre falo, é luta atrás de batalha. É ali todo momento em oração. Se você não está orando e está falando assim, minha vida está em paz. Ei, meu querido, incomoda o Senhor. Fala, Senhor, tem algo acontecendo e eu não estou entendendo. Aí você vai falar assim, eu vou viver em prova? Não, irmão, porque tudo passa. Mas uma coisa eu aprendi na minha caminhada. Porque tem confrontos que vêm sobre as nossas vidas que não é para nos matar. Até nós não temos esse entendimento. Quantas vezes eu fui confrontada, gente? E eu falo, misericórdia. Mas eu sabia que o confronto não era... Porque eu ia para Deus, Senhor, o Senhor viu o que a pessoa fez comigo. Mas aquele confronto era para mim melhorar as minhas atitudes. Porque muitas vezes eu falo assim, não, a pessoa está errada. Ei, nem sempre ela está errada. Verdadeiramente ela está falando o que é verdade. Só que aí a gente tem que ingerir, né? Eu já vi algumas ministrações que falam assim, bebe água, gente, bebe água para descer. Aí a gente vai orar, falar, Senhor, misericórdia, molda o vaso. Então muitas das vezes, quando alguém te confrontar, quando alguém falar algo, presta atenção se verdadeiramente você não precisa mudar nessa situação. Porque como que vai haver mudança? É se eu e você for confrontado e o Espírito Santo, ele vai ali falando conosco. Mas nós temos que saber também quando é da parte de Deus. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa e eu falei assim, olha, tem críticas que elas são construtivas de verdade. Claro que tem pessoas que ela faz crítica para te desconstruir. Mas se você for inteligente,
Você vai prestar atenção no que ela falou e vai olhar ao seu redor. E aquilo que era para te desconstruir, vai acabar te construindo. Nós temos sempre que levar para o lado bom da coisa, irmãos. Porque o Senhor, irmão, para nós chegarmos aonde nós temos que chegar, nós temos que ter um coração igual ao dele. Nem que seja na última hora. Senhor, limpa meu coração, me perdoa, eu me arrependo e me leva dessa terra. Não deixa 1 minuto, se entrar alguém aqui eu posso pecar novamente. Mas eu e você, a todo momento, nós estamos em construção. Só que muitas das vezes nós não queremos ser construídos. Porque quando existe uma construção, tira uma coisa dali, coloca aqui e vai fazendo, aqui não deu certo, vamos fazer de novo. O vaso na mão do oleiro vai lá, se quebra, na mão do oleiro, vamos fazer novamente para que fique perfeito conforme a vontade dele. Aí vem o Senhor hoje trazendo essa palavra, irmão, das virgens. E quem sou eu e quem é você? Ah, agora tu vai falar para o irmão do teu lado? Que eu não posso deixar de falar? Você é a insensata ou a prudente? Não respondam, gente, só perguntam. Vocês não vão perguntar? Irmão, que prova. Aí você olha para você mesmo e fala: misericórdia de mim, Jesus, pelas minhas atitudes. Mas o Senhor, Ele está trazendo isso para mim e para você, porque Ele não quer perder a minha vida e não quer perder a tua vida. Muitas vezes, né? Eu vim em um domingo da família para ouvir que eu estou sendo insensato para virar prudente. Nós estamos, irmãos, sendo moldados, nós estamos sendo reconstruídos. Quando nós entramos, irmão, quando nós viemos para a presença do Senhor, nós temos um caráter, mas quando nós chegamos na presença do Senhor, nós temos um caráter, mas o Senhor, Ele vem e nos reconstrói. E nós temos que ser reconstruídos. Nós temos que aceitar, ei, você levantou a sua mão para Jesus, ei, você tem que ser reconstruído. Você tem que ter mudança. Como que você vai ganhar, irmão? Pessoas na tua família, na tua casa. Se você não for, irmão, imagina. Olha só no versículo 5. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. Foram preparar, irmão. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Estão se apagando. Ela estava acesa. Dá para se entender aqui que essa candeia também estava acesa, mas estava se apagando e ela não tinha reserva. Não tinha reserva. Porém as sábias responderam: não podemos, pois se assim faltará para nós, quanto para vós outra. Ide, portanto, aos que vende para comprar. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias,
e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Contudo, ele lhe respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiais, pois não sabeis o dia, tampouco a hora que o Filho do Homem chegará. Aí eu falo para você, você está quantos anos dentro da igreja? Quantos anos? Para Jesus chegar em mim e você e falar assim, ó, com certeza eu vos afirmo que eu não conheço. Senhor, mas eu falava em língua. Senhor, mas eu entreguei profecia. Senhor, mas eu orava. Senhor, eu intercedia. Senhor, eu cantava. Ei, eu afirmo que não te conheço. Acabou. Acabou o tempo. Mas o Senhor, Ele está falando para mim e para você, ainda há tempo de eu e você acertar a nossa vida com Ele, ter compaixão, ter amor, irmão, ter atitude de cristão verdadeiramente, usar os dons que o Senhor entregou nas tuas mãos, aquilo que Ele entregou nas tuas mãos para fazer, faça. Ou você vai falar assim, eu passei tantos anos sentado naquela cadeira, eu afirmo que não conheço. Irmãos, já vamos ficar atentos, porque imagina chegar esse dia, nós estamos aqui lutando todos os dias, naquele grande dia, porque esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar e está próximo. Escute bem, igreja. Está próximo. E nós ouvirmos isso, que Ele não nos conhece. Eu aqui pregando para vocês, e chegar naquele dia, eu falei assim, mas eu não te conheço. O Lucas aqui sentado, tocando esse teclado, tantos anos, ei, mas eu não te conheço. Senhor, eu ficava lá na porta, eu não te conheço. Senhor, eu limpava a igreja, eu não te conheço. É o tempo da igreja se atentar, irmãos. É tempo da igreja se atentar. Muitas das vezes nós estamos brigando por tantas coisas, mas nós não estamos brigando para chegar lá no céu com Ele. E Ele vem. Eu quero chamar o pessoal que vai estar fazendo uma peça, presta atenção. Eu vou fazer que nem Jesus, Ele falou em parábolas. Agora, presta atenção, para vocês entenderem mais um pouquinho o que Deus quer falar conosco.
10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, que tomando suas lamparinas saíram ao encontro do noivo. Mas as loucas não reservaram azeite, quem reservou foram as prudentes. E tardando o noivo então adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. E as loucas que o azeite não reservaram, não puderam ir com o noivo, não sentiram seu abraço. E essa história vai se repetir, nosso noivo voltará, pegará o mundo de surpresa e até mesmo a igreja. E só quem reservou azeite, renunciou todo o pecado, vai sair ao encontro do noivo pelos céus, vai ser abraçador. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estáis usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais estão se abrindo. É quase meia-noite, o estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do Cordeiro, o noivo vem aí. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estáis usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais estão se abrindo. É quase meia-noite, o estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do Cordeiro, o noivo vem aí. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As prudentes, tomando as suas lâmpadas, levaram azeite em suas vasilhas, mas as loucas se esqueceram de reservar o azeite. E tardando o noivo, todas adormeceram. Mas eis que à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. E quando saíram para comprar azeite, eis que o noivo chegou. E agora em desespero elas começaram a gritar: abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Elas gritavam em desespero. Abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Não se prepararam e ficaram. Era tarde demais. Não se prepararam e ficaram. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estáis usando. Quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais estão se abrindo. É
Aramando conereba da ramanda yasu. Ai de que andaraba sou. Alamande que naraba subi de que a séria. Ai de como onde cai a sub de récia.